Olá pessoal, Americanas. Que tipo de adjetivo a gente usa para se referir ao que aconteceu com Americanas, né? Foi uma inconsistência contábil ou uma corrupção privada, tá? Esse evento da Americanas, ele nos ensina coisas bem importantes, assim, tá? Para o direito. Primeiro, para contextualizar a situação, né? No dia 11 de janeiro, pessoal, as ações Americanas na Bolsa, na B3, aqui do Brasil, tá? Estavam cotadas a R$ 12,20. No dia 12, o dia amanheceu, certo? Não tinha nem opção de você vender isso antes, né? As bolsas abriram valendo R$ 3. Então a gente teve só do dia 11 para o dia 12 uma queda que os acionistas não têm nem condições de evitar isso, tá? Uma queda de 77,33%. Só para você ter uma ideia, uma pessoa que tivesse R$ 10.000 em ações da Americanas no dia 11 de janeiro, tá? Ela ia acordar no dia 12 de janeiro com apenas R$ 2.000, R$ 2.267, para ser mais preciso, tá? Ela teria R$ 10.000 e ela perderia 7.733 de um dia para o outro, sem aviso, sem saber, sem poder, inclusive, se antecipar, né, a esse tipo de situação, tá? E se considerar hoje, né, pessoal, do dia 11 a hoje, turma, a queda foi de 95%. Então, se tu tivesse R$ 10.000 em ações Americanas, hoje, turma, você estaria com apenas R$ 500. Então você perdeu, na verdade, R$ 9.500. É normal perder dinheiro na bolsa? Sim, é normal, porque as ações, os ativos que estão na bolsa, turma, eles estão sujeitos a variações que envolvem a lei da oferta e da demanda. Então uma empresa, se você investe numa empresa que paga bons dividendos, que tem uma perspectiva de crescimento, que tem uma perspectiva de lucro, e as pessoas estão comprando mais ações, o preço dessas ações na bolsa vão subindo. Se é uma empresa que começa a demonstrar prejuízos nos seus resultados, né, é comum, é esperável, inclusive, né, que muitas pessoas vão começar a se desfazer dessas ações e, portanto, o preço das ações na bolsa vão cair. Muito bem. Mas o que aconteceu com a Americanas, pessoal? A Americanas não caiu porque existe uma previsão de uma inflação maior e, portanto, o varejo pode sofrer com isso. É o caso muito comum, né, do Magazine Luiza, das Casas Bahia, do Ponto Frio, né? São grandes lojas de varejo que estão trabalhando com uma margem de lucro hoje muito baixa, né? Competindo inclusive com Amazon, com Shopee, com outras varejistas gigantes, né, que estão investindo pesadamente também nos ambientes digitais, nas plataformas, né, de vendas digitais. Então é, digamos assim, esperado, né, e é previsível, né, que essas ações trabalhem em baixa, né, em momentos como esse, tá? Muito bem. Mas as Americanas continuavam lá nos seus R$ 12. Se você ter uma ideia, né, as ações da Magazine Luiza estão em R$ 3 por aí, né? O Ponto Frio, Casas Bahia estão ali também em R$ 2, né? E a da Americanas estava lá em 12, mas, né, girando em torno desses R$ 12. Muito bem. E aí, turma, vem uma notícia, né, da demissão do novo CEO que tinha assumido, né, recentemente o comando ali, né? E agora em seguida, então, ele pede demissão, alegando, né, que é um rombo que na ordem dos 20 bilhões, tá? Nos demonstrativos contábeis da Americanas, e agora então já se sabe que esse rombo não era nem 20 bilhões, era 40 bilhões, tá? O que aconteceu, pessoal, com isso? Primeira coisa, diante de uma dívida dessas, que já é superior ao próprio patrimônio, né, da empresa, as ações desabam, porque ninguém mais quer, todo mundo, né, quer se desfazer. Então, de um dia para o outro, as ações caíram nada mais nada menos que 77,33%, tá? Já vamos falar dos impactos, né, que isso tem na bolsa, no mercado e também no direito, tá? A questão, pessoal, primeira questão é a seguinte.
A mídia tem chamado isso de inconsistência contábil, um erro de cálculo, tá? Bom, a questão que ninguém está perguntando é, mas por que tem esse erro de cálculo, né? Quem é que ficou beneficiado por isso, tá? Isso é um erro contábil ou é corrupção? Porque se fosse uma empresa pública, isso seria chamado de corrupção. Mas por ser uma empresa privada, estão sendo usados eufemismos. E aí, começou a se perguntar, a imprensa, né, especializada da área, do setor da economia, começou a questionar justamente o CEO, né, até então, que ele tem mais de 20 anos trabalhando na frente, né, não esse novo que pediu demissão, tá? O cara que esteve por trás, assim, né, de toda essa condução, certo? E os 3 acionistas de referência, né, que eram os grandes acionistas da Americana, que é o Lehman, o Telles e o Sicupira, tá? E a questão é, esses caras se beneficiaram? Só que essa pergunta não é feita, tá? É estranho isso. E quando perguntam assim, tipo, poxa, você não sabia, né, que estava acontecendo esse problema na Americanas? A resposta deles é, eu não sabia, tá? E é uma resposta, cara, muito estranha, porque quem é da área, pessoal, quem é da área sabe que esse tipo de resposta não é uma resposta, como eu posso dizer assim, natural para uma situação como essa, tá? Para você entender a gravidade dessa situação, turma, como é uma empresa grande, né, é uma das maiores redes, né, de varejo do Brasil, turma, o impacto que isso tem em diversos setores da economia é muito forte, tá? E não é só a questão dos impostos, não é só a questão trabalhista, tu tem também uma questão que envolve vários fornecedores, o efeito é em cascata, né? No momento em que tu pede a recuperação judicial, as dívidas todas estão suspensas, tá? Para depois então fazer o escalonamento, né, das dívidas, um plano, né, de pagamento, etc. Então, tu tem muitos fornecedores que vão talvez não receber mais ou receber isso agora em várias prestações, né, por um tempo enorme. O mercado de varejo em geral, turma, ele é bem alavancado, tá? Ele tem muito empréstimo bancário para fazer as compras dos fornecedores e depois vender. Então, tu tem dívidas bancárias enormes ali. Então, o que acontece? Bancos que emprestaram dinheiro para Americanas vão sofrer também um baque enorme, tá? Então, a gente já sabe de alguns bancos, né, que estão ali com créditos, né, de bilhões, certo? E o impacto disso também na bolsa é enorme, né? As ações desses bancos também tendem agora a cair, porque eles vão sofrer um prejuízo, né? Vão ter que renunciar a uma parcela, ou no mínimo vão ter que esperar um planejamento, né? Uma proposta, né, de parcelamento para pagamento, né, desse valor, né, estendido ali por meses ou por ano. Só que essas dívidas, turma, grande parte delas também são seguradas, tá? Então tem um impacto também nas seguradoras. Então olha só, além de tu ter o impacto nos bancos, tu tem também o impacto nas seguradoras que fizeram seguro desses créditos, certo? Agora, uma parte boa, talvez, né, dessa questão da Americanas, turma, é que as auditorias não podem mais brincar em serviço, certo? E do ponto de vista jurídico, pessoal, uma das grandes questões aqui é a questão da responsabilidade civil, tá? Porque os acionistas, galera, olha, não adianta o ESG, não adianta os escritórios de compliance, tá? Se a empresa quiser ferrar com o acionista, ela ferra. Não tem jeito, não tem garantias, tá? Não existe segurança, é uma relação de confiança, tá bem? Mas, quando a empresa contrata é praticamente uma certificação externa, né? Contrata uma empresa de auditoria externa, que é para passar mais credibilidade, inclusive, a respeito das contas, né? E uma empresa que faz uma auditoria, que faz uma revisão de todo o processo contábil, não percebe que está tendo essas inconsistências contábeis no tempo, né? Gente, não é um exagero pensar, né, em apurar também a responsabilidade dessas empresas de consultoria, porque as auditorias precisam ser mais cuidadosas, precisam ser mais responsáveis, tá? Por isso que é interessante para o direito pensar na questão da responsabilidade também, não só dos diretores diretamente envolvidos nesse problema, tá? Mas também dessas empresas de consultoria, porque elas são responsáveis por deixar passar erros
que causem um dano tão grande assim, né, para os acionistas, tá? Gente, é um dano que não é uma questão de bolsa de valores. Isso é uma coisa que não está dentro do risco de bolsa de valores. Ninguém investe numa empresa assumindo o risco de que essa empresa está produzindo informações enganosas, né? Está publicando relatórios, né, das relações com os investidores fraudulentos, certo? Então, uma coisa é o investidor assumir o risco das flutuações na bolsa, né? Quando teve a questão do Covid, cara, a bolsa deu muitos tombos, assim. Esse tipo de situação, tudo bem, faz parte do risco, certo? São circunstâncias inevitáveis, imprevisíveis, certo? Mas que fazem parte de uma dinâmica que é econômica. O caso da Americanas é diferente. No caso da Americanas, tu tem uma manipulação das informações. Tu tem informações falsas que estão chamando de inconsistências contábeis. O dano existe, com certeza, certo? O prejuízo, né, que investidores de boa fé tiveram com essa inconsistência contábil foi muito grave. Não só pessoas físicas, pessoas jurídicas, institucionais, né? Quantos fundos também tinham alocado investimentos, né, na Americanas, tá? E de repente, de um dia para o outro, por um erro de informação, vamos usar o eufemismo assim, né, por uma inconsistência contábil, né, se perdem ali de um dia para o outro nada menos que 77%, e hoje, né, a perda chega a 95%, tá? Então, não é transparência isso, certo? Uma empresa, quando vai para a bolsa, turma, ela assume o compromisso da transparência, tá? As relações com os investidores é o lugar da transparência. Então ali tem que ser verdade, tu não pode mentir, tu não pode passar informações falsas, certo? No momento que você passa uma informação falsa, pessoal, não adianta dizer, eu não sabia, não foi minha culpa, né? Não, essa informação, pessoal, ela manipula, ela distorce a análise de risco que o investidor faz em optar em investir, né, numa empresa dessas ou em outras empresas, tá? Então a transparência é uma coisa muito importante. E o direito hoje, ele precisa aprender que não se trata de uma empresa privada apenas, né? Quando uma empresa está na bolsa, pessoal, ela tem essa necessidade de garantir a transparência, manipular dados, portanto, meus caros, seja da forma culposa, né? Seja uma manipulação que tenta ali esconder, né, alguma outra questão que a gente não sabe, certo? Isso, turma, não deve passar despercebido pela questão do direito. Mas o direito não pode também sacrificar a empresa Americanas. Ela não pode punir a empresa, porque ao punir a empresa, ela está punindo, na verdade, os acionistas, certo? A punição, pessoal, tem que ser dos responsáveis, dos gestores, da diretoria que deveria saber, que tinha a obrigação de saber o que estava acontecendo, tá? E punir também os culpados por esse erro, se há algum beneficiário, né? Se há uma outra questão que a gente não sabe. Nós aprendemos, turma, na história recente, que fechar uma empresa, congelar o patrimônio da empresa, certo? Quebrar a empresa não é a melhor solução, porque é uma loja viável, certo? Os especialistas falam, né? Americanas, ela é viável. Ela não é uma empresa falida, tá? O que aconteceu é que hoje ela tem uma dívida maior do que o seu próprio patrimônio, tá? Então os bancos já estão pressionando, né, para receber esses valores. E aí que ingressou, então, com um pedido de recuperação judicial, tá? Agora, pessoal, vamos pensar uma coisa. Quem tem que ser punido aqui são os responsáveis por essa inconsistência contábil, e não a empresa. Porque se você responsabilizar a empresa, você está responsabilizando, na verdade, de novo, quem já teve o prejuízo, que são os acionistas. Se você punir a empresa, você está punindo, na verdade, os acionistas dessa empresa, tá? Então a questão para o direito é pensar quem são os responsáveis por esse rombo, né? Por esse erro, por essa inconsistência contábil.